Olá, pessoal. Vamos continuar nosso estudo aqui da mecânica no curso de Física Teórica 2, estudando alguns movimentos especiais, né? No tópico passado, nós apresentamos para vocês o movimento periódico, oscilações, onde apresentamos alguns sistemas físicos que são regidos por um conjunto de equações, cujo o resultado são um movimento que ele tem uma repetição, né? Ele vai se repetindo, tá? Algumas coisas, algumas equações que a gente viu lá, podem até ser úteis aqui nesse movimento que a gente vai estudar, que é o movimento. Vamos começar a ser um conjunto de outros vídeos falando sobre o movimento ondulatório. Então, vamos aqui compartilhar a apresentação com vocês, tá? Então, provavelmente vocês já viram, né? Você tem uma água aqui, quando cai algum objeto na água, né? Aqui, por exemplo, é detectado o movimento de um terremoto, né? Um movimento sísmico, né? Que tem essas carinhas assim. Então, tem uma série de fenômenos na natureza que podem ser representados, né? Através do movimento ondulatório, né? Algumas características são características comuns, uma série de movimentos. E aí a gente vai começar para apresentar para vocês, tá? O que nós vamos nos ater aqui são as ondas mecânicas, que ocorrem em algum meio material, né? Mas vejam um detalhe. O que é que a gente vem estudando, né? Por exemplo, estudou lá em Física 1, sempre o movimento de uma partícula, um sistema de partícula, um corpo rígido se movimentando, né? Ou seja, uma massa que sai de um lugar e vai para outro, né? Quando a gente estudou fluido, aí a gente já teve mais dificuldades, né? Porque você tem um movimento de uma massa né, que ela se adequa ao recipiente, ela não é um corpo rígido, né? Então, a gente viu como trabalhar as equações da mecânica nesses casos. Vimos os casos de oscilações que eu falei na unidade passada, mas o que é fundamental aqui é entender o seguinte, que o movimento ondulatório, na verdade, ele ocorre assim num sistema, veja a massa, por exemplo, aqui numa corda presa a uma parede. E aí você faz esse movimento com a mão, tá? Vai gerando essa onda aqui, né? Que acho que todos vocês já conhecem, né? Vai gerando essa onda. Perceba que não é uma partícula que se movimenta de um lugar para outro, mas essa forma, esse desenho aqui, né? Que parece um morrinho, que se desloca. Veja, essa é a diferença, certo? Fundamental. A partícula, por exemplo, o ponto P, se você marcar aqui um ponto nessa corda, esse ponto não vai sair, não vai se deslocar. Na verdade, ele vai se deslocar assim, para cima e para baixo, quando a onda atravessa esse meio. Então, veja que não é a massa que está se deslocando, mas sim a deformação desse meio, né? Essa forma aqui, que está se deslocando. Então, a gente vai estudar esse tipo de movimento. Esse tipo aqui, no caso de uma corda, a gente chama de onda transversal por uma seguinte razão, que à medida que a onda percorre, vamos supor, a onda está aqui, essa deformação, ela está caminhando na direção horizontal, ou seja, aqui para a gente aqui, da esquerda para a direita, né? Do jeito que eu estou vendo aqui. Mas o que a gente observa é que à medida que a deformação se propaga aqui nessa direção horizontal, os elementos aqui do meio, um ponto aqui nesse meio, ele sobe e desce, ou seja, na direção vertical. Então, quando temos uma onda que se propaga na horizontal e os elementos
se propagam na direção vertical, como é o caso aqui de uma corda, a gente tem o que a gente chama de onda transversal. Um outro exemplo de movimento ondulatório é uma deformação, uma propagação de uma deformação na mola. Então, se você fizer assim com a mola, né, para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás, vai gerando padrões aqui de deformação que vão se deslocando, né? Esse padrão vai se deslocando. E, diferentemente no caso da corda aqui, na mola, você vai ter a partícula né, oscilando na mesma direção da propagação. Ela oscila aqui, né, nessa mesma direção de propagação. Então, a onda se propaga na vertical, desculpa, a onda se propaga aqui na horizontal e a partícula também se desloca aqui, ó, fica para frente, para trás, para frente, para trás, na vertical, à medida que essa onda passa. Então, nesse caso, nós temos onda longitudinal. Mas podemos ter situações em que tem uma mistura de propagação transversal, longitudinal, por exemplo, uma onda numa corda, uma onda mista, onde você tem um ponto aqui, você tem a deformação aqui, a onda passando, por exemplo, nessa aqui, puxou a água aqui, né? Então, se propagando ao longo da água, e aí você tem que um ponto aqui, nesse meio material, ele vai circulando aqui, ó, ele vai, né, ele vai se propagando na vertical e na horizontal, ele termina executando um círculo. Na medida que a onda se propaga, esse ponto vai fazendo esse círculo. Então, essa é a onda mista, né? Então, a gente vai estudar ondas em meios mecânicos, em meios materiais, e vamos estudar aqui né? E usar aqui a onda numa corda, né, que é uma propagação unidimensional, né, como é o modelo mais simples que temos para estudar o movimento ondulatório, mas ele vai ser útil para a gente estudar depois movimentos ondulatórios um pouco mais complexos, como é o caso do som, né, que é a onda sonora, é uma onda mecânica longitudinal que se propaga em que meio material? No ar, né? Então, vamos seguindo aqui. Então, a propagação de uma onda é fundamental aqui que você tem, e aí eu faço, e aí na nossa aula de dúvida a gente pode detalhar isso para você, é o seguinte, vamos imaginar que a onda está indo aqui, ó, nessa direção, ela está se propagando na esquerda aqui, no nosso caso, para a direita, né? Então, ela tem uma amplitude A, aqui, ou seja, essa altura aqui é A. Então, ele está passando aqui no tempo t igual a zero, ele está passando aqui, né? Onde o y é igual a A, sacaram? Tá bom? Veja, à medida que o tempo passa, essa onda, que essa deformação, ela se propaga com velocidade v para a direita. Então, ele se deslocou vt, né? Concordam? Então, durante o tempo t. E aqui nós temos aqui, quem é o nosso x? Né? Nosso x, ele tem que ter essa dependência aqui, ó, x menos vt. De forma que, nesse ponto aqui, o y dê exatamente o a. Então, é uma coisa que você pode demonstrar matematicamente, né, que para ter esse padrão aqui, sempre quando a partícula está se deslocando, que posição é essa nova aqui, nova posição x? Tem que ser sempre um x menos vt, tá? De forma quando, para preservar que nesse momento, sempre nesse momento aqui, a partícula está com y igual a e um x positivo, né? Se você tem o contrário, a onda se propagando para a esquerda, o sinal aqui é x mais vt. Então, é isso que sempre tem que ter, certo? A forma do y em função de x e t, na verdade, ele depende dessa, digamos assim, desse fator aqui comum, x menos vt. Então, é uma função que é sempre função de x menos vt, tá? Isso aqui você pode, por exemplo, escolher um sistema de referência que ele caminha junto com a partícula, e nesse sistema de referência,
caminha junto com a propagação da onda, né? E para manter sempre, né? Porque se você está no sistema de referência x', né? No sistema, imagina você está no sistema de referência x', que caminha junto com a onda, então ele sempre vai ver a onda parada dessa forma, né? Então, qual é a relação de x' com x? Então, você vai ter y em função de x', porque a onda vai estar sempre parada, ela não vai depender de t, né? Porque nesse referencial que x', né, a onda vai estar sempre aqui congelada. E qual é a relação de x e x'? X' é x menos vt. Se você tem a onda caminhando para a esquerda, você tem x' igual a x mais vt, certo? Isso aí é uma coisa boa para vocês estarem observada. Mas se não conseguirem entender, na nossa aula ao vivo, vocês podem pedir que a gente faz o devido esclarecimento. Bom, ondas periódicas. Então, a gente mostrou aqui, por exemplo, voltar, eu posso fazer essa deformação e não fazer nenhum movimento. Eu posso fazer essa deformação aqui na mola e não fazer nenhum movimento. Mas eu posso seguir fazendo essa deformação periodicamente. Eu posso pegar minha mão, ficar para cima e para baixo periodicamente, ou no caso da mola, empurrando a mola para frente e para trás periodicamente. Então, isso gera um formato periódico. Então, o y em função de x, ele é uma função periódica, com essas características, né? A distância entre dois picos, ou seja, dois pontos, né? A diferença entre o x, né? Entre as posições x, de dois valores de y exatamente iguais, né? Ou seja, por exemplo, aqui nesse x, o valor de y é o máximo, né? A amplitude A. E aqui nesse ponto, o valor de y é o máximo, né? Tem que ter cuidado só quando o y é zero, que aqui você tem dois valores de x quando o y é zero. Mas para y diferente de zero, nós temos essa situação aqui. Então, essa distância entre esses dois picos aqui, ou esses dois vales, é chamada de comprimento de onda, né? E a velocidade de propagação da onda, ela se relaciona com esse comprimento de onda. Então, a velocidade de propagação da onda é justamente o comprimento de onda vezes esse período de oscilação aqui da onda. Olha que então tem essa relação, né? O comprimento de onda vezes o período de oscilação. O período é o intervalo de tempo em que, digamos assim, a onda se repete, né? Repete a forma, tá? E aqui embaixo vai ficar um pouco mais claro, né? Então, você tem sempre, no movimento ondulatório, que a velocidade de propagação da onda é sempre o comprimento da onda vezes a frequência da onda. A frequência é o inverso do período desse movimento, tá? Veja essa figura mais embaixo. Aqui, laranjinha, no tempo t igual a zero. Então, o retrato t igual a zero. Então, quando você tira o retrato no tempo igual a t, você vê esse deslocamento aqui, que é justamente VT, ó. VT, tá? Então, esse é o deslocamento. Quando esse deslocamento é igual ao comprimento de onda, nós temos que o tempo é justamente o período. Por isso que nós temos isso aqui, compreenderam? Então, quando esse tempo é justamente quando essa onda se alinha aqui com essa, que é quando ela estava congelada, quando os dois retratos estão exatamente iguais, um em cima do outro, esse tempo é justamente o período. Então, vai ser, ó, o V vai ser o comprimento. Então, esse V vezes o período vai ser sempre o comprimento de onda, tá? Bom, uma forma de representar essa onda aqui, pode usar o seno, pode usar o cosseno, mas a gente vai adotar que a dependência do y com o x menos vt é sempre uma dependência, uma função periódica, né? O A seno de 2π lambda, né, que é o comprimento de onda, vezes x menos vt. A gente pode definir o número de onda, que é 2π sobre o comprimento de onda, e a frequência angular aqui da onda, né? O ômega é 2π sobre o período. Então, a gente pode escrever essa equação aqui de maneira um pouco mais simplificada. É o A seno de kx menos ômega t. Então, essa é a forma, né, dessa onda.
Então, se você fizer aqui, se vocês tiverem um simulador de, de gráficos, né, vocês podem fazer justamente essa simulação aqui de forma que a onda vai ter esse formato, tá? Então, essa onda periódica, esse é o nosso, a dependência, né, básica que a gente vai utilizar, tá bom? Para descrever esse tipo de desenho aqui, né, esse tipo de formato. E qual é a energia no movimento ondulatório, tá? Então, imagina o seguinte, tá? Você aqui tem, ó, uma onda, você prende aqui uma massinha na ponta dessa corda, faz uma deformação, quando essa deformação você passa nesse nó aqui que está preso a massinha vai subir, né? Então, você pode criar aqui, em vez de ficar com a mão, criar um movimento periódico aqui, cima e embaixo, de forma que a onda, né, a corda, ela vai adquirir esse formato aqui, né? Então, a gente tem um elementozinho de massa aí que vai subir. Sobe e desce, sobe e desce. Então, a variação da energia potencial, gente, vai ser o quê? Qual vai ser a variação da energia potencial? Vai ser justamente o meio de... Olha, veja que esse movimento aqui é um movimento periódico, certo? Esse movimento aqui é um movimento periódico, acima e baixo. Então, essa massinha vai ficar oscilando, vai ter uma oscilação. Então, vai ser justamente o meio de Kx, né? Vai ser a energia potencial do movimento ondulatório, ou do movimento oscilatório. Então, deixa eu voltar para vocês aqui, tá? Bem rapidamente. Olha, o meio de Kx ao quadrado. Mas quem é o K? Já mostrei para vocês, ó, que eu posso escrever aqui o K, ou melhor, o ômega como raiz de Km, certo? O ômega como raiz de Km. Esse ômega como raiz de Km. Deixa eu ver se tem aqui em algum lugar. Mas acho que eu já escrevi o ômega como raiz de Km. Então, só que lá, como o movimento do elemento de corda é para cima e para baixo, ele é um movimento, não é na horizontal, como é aqui o X, né? Não é esse movimento na horizontal, o X, mas é um movimento na vertical. Então, vai ser Y. Então, vai ser um meio, a variação da energia potencial, vai ser um meio de K x ao quadrado. E aí você, quem é o K? Ou quem é o ômega? Ômega ao quadrado é justamente K sobre M. Então, K vai ser M vezes ômega ao quadrado. Então, tá aqui, é um meio de M, ou seja, delta M vezes ômega ao quadrado. Isso aqui vai ser a constante, né? Constante de mola e o Y quadrado, certo? Bom, nós podemos representar essa constante, essa massa aqui, como uma representar em termos da densidade linear de massa, ou seja, a variação da massa por tamanhozinho desse elemento. Então, vai ser ΔM sobre ΔX. Posso reescrever essa equação aqui como meio de mi ΔX ômega ao quadrado y ao quadrado. Então, essa é a energia potencial desse movimento. Então, para um elemento muito pequeno, a gente tem essa dependência. A variação da energia potencial vai ser um meio de mi dx y quadrado, y quadrado. Vamos substituir quem é o y em função de x, ó. E chegamos a essa expressão aqui, ó. Um meio de mi, ômega ao quadrado, seno ao quadrado de kx dx, claro? Tá? E que a gente está fazendo isso aqui, assumindo aqui o t, né? O t igual a zero, né? Tá? Essa tem que conservar, independente do tempo, tá? Ok?
Fixaram? Aí agora a gente vai integrar ao longo de todo o comprimento de onda. Então, todo o comprimento de onda de 0 a ômega faz essa integração. Você vai ver que a energia nesse movimento, né, nesse comprimento de onda, aí vocês podem parar aí a apresentação, usar uma tabela de integral, faz as contas direitinho, e vamos obter essa energia potencial no comprimento de onda, né? Assim que ela vai ser distribuída, 1/4 de μ ômega quadrado ao quadrado vezes o comprimento de onda. Tá? A energia cinética, você pode fazer exatamente a mesma coisa, né? Então, a energia cinética vai ser 1/2 de ΔM velocidade ao quadrado. Lembrar que você, no caso aí, o ΔM, você vai escrever como, novamente, o μ ΔX, né? Aí a velocidade ao quadrado, você pode escrever em termos do comprimento de onda, da frequência, do número de onda, né? Da velocidade angular da onda, né? Então, você vai obter essencialmente o mesmo valor, tá? O mesmo valor na energia cinética desse movimento. Bom, no final, você vai ter aqui, ó, somando a energia mecânica associada, uma soma, então vai dar exatamente 1/2 de μ ômega ao quadrado vezes ômega, tá? Se vocês tiverem na energia cinética qualquer dúvida, a gente fala na aula. Mas, essencialmente, é isso, ó. 1/2, na verdade, velocidade aí você pode derivar o y, né? Vai ser da velocidade da partícula. Então, a velocidade vai ser 1 dy dx. Aí você vai pegar esse y, fazer a derivada. Então, depois você vai substituir aqui. Vai ficar parecido, só que em vez de ter um seno aqui, vai ter um cosseno ao quadrado. No final, vamos obter a mesma resposta, tá? Somando, já falei o valor. E aí, pode ter a potência, né, durante um período, e você vai chegar, né, essa energia mecânica no comprimento de onda, dividido pelo tempo. Se esse tempo aqui for o período, você vai chegar nesse valor, onde lambda subtém justamente a velocidade de propagação da onda. Então, essa é a potência aqui, que fica aí, né, nesse movimento, né? Ou seja, naquela região ali do comprimento de onda, toda potência desprendida ali nesse movimento. Bom, aí para concluir, vamos falar da velocidade de onda em uma corda, tá? Tentar descrever aqui. Bom, vamos lá. À medida que a propagação, né, caminha aqui, ou seja, a deformação se propaga ao longo da corda, a corda ela adquire esse formato aqui, tá? Então, a gente pode imaginar que esse elemento de corda aqui, que tem um comprimento ΔS, ele podemos aproximar aqui como se ele executasse estivesse aqui na circunferência de um raio R, tá? Ou seja, como se ele estivesse se movimentando em torno de um centro. Ou seja, nesse ponto aqui, nós temos uma aceleração radial, que é a aceleração centrípeta, V2 sobre R quadrado. Tá? E veja bem, nesse pequeno aqui, nós vamos ter uma tensão da corda que puxa para um lado, uma tensão da corda que puxa para o outro. Tá? Por simetria do problema aqui, a resultante aqui vai ser justamente essa componente, que é justamente a componente que depende do seno, né? É a componente vertical dessa tensão que vai se relacionar com o θ. Então, vai ter T seno de θ aqui e T seno de θ aqui. Quando se somar, vai ser 2T seno de θ. Né? As componentes na direção X aqui, horizontal, elas vão se cancelando mutuamente. Tá? Então, a gente vai imaginar que esse seno aqui ele é muito, muito pequeno, né? Uma deformação muito pequena, que eu posso aproximar o seno de θ pelo próprio θ. Então, vai ser aproximadamente 2
a tensão vezes o θ. Bom, e a massa? A massa, mais uma vez, é a densidade linear de massa pelo tamanho aqui desse elemento de corda, que é ΔS. Mas quem é esse ΔS? Esse ΔS eu posso escrever como sendo um arco de uma circunferência. Então, é o raio vezes justamente esse, duas vezes o raio, aqui, ó, que é 2θ. Tá? Então, é 2θ. Então, essa é a nossa massa aí. Então, mais uma vez, a força resultante é a massa vezes a aceleração, que é uma massa vezes a aceleração centrípeta, fazendo essa substituição, aqui dá 2θ, substituindo tudo isso aqui, nós chegamos à conclusão que a velocidade de propagação da onda numa corda, ela é a raiz da tensão na corda sobre a densidade linear de massa, né, a massa por unidade de comprimento da corda, tá? Então, essa é como a gente pode escrever a velocidade da onda numa corda, tá bom? Então, isso é só. Falaremos um pouco mais sobre o movimento ondulatório nos próximos vídeos. Até lá.